Olá, sejam bem-vindos ao canal Mundo X News. Hoje iremos tratar um assunto importante relacionado à guerra da Ucrânia. Com quase notícias diárias de avanços ucranianos na guerra, fica claro que a Rússia está na defensiva. Mas apesar de todos os ganhos que a Ucrânia continua a fazer, como afirmou o presidente Zelensky, o país não vai parar até retomar todas as terras ocupadas, incluindo a Crimeia. No entanto, alguns especialistas militares preveem que se a Ucrânia retomasse a Crimeia, isso sinalizaria a queda de Putin e seu regime dentro de alguns anos. Mas como a retomada da Crimeia pela Ucrânia poderia desintegrar a Rússia assim? Antes de começarmos, devemos deixar claro que não vamos discutir se, como ou quando as forças ucranianas poderiam retomar a Crimeia. Com tanto debate em torno deste tópico, é melhor deixá-los para outra ocasião. Para o bem deste vídeo, vamos assumir que a Ucrânia conquistou com sucesso a Crimeia e analisar as ramificações políticas que seguiriam. Com essas formalidades fora do caminho, vamos primeiro desmentir alguns mitos sobre por que a Crimeia é importante para a Rússia, e depois entrar na verdadeira razão pela qual perder a Crimeia destruía o regime de Putin. Para aqueles que não estão formalizados com a geografia da Crimeia, é a porção da Ucrânia que se projeta na parte inferior do país, ao norte do Mar Negro. Embora possa parecer uma ilha, está conectada à Ucrânia por uma faixa de terra de 3 milhas, conhecida como Istmo de Perikop. As fronteiras terrestres restantes, se é que se pode chamá-las assim, são lagoas muito rasas conhecidas como Sivaj. Estas terras pantanosas e lamacentas podem servir como uma ponte entre a Crimeia e a Ucrânia, pois durante a maré baixa, as pessoas podem atravessar a pé na maioria das áreas. De fato, foi isso que tanto os alemães como os soviéticos fizeram na Segunda Guerra Mundial, quando atacaram a península. Essa geografia é importante porque, embora tecnicamente esteja conectada à Ucrânia, para todos os efeitos, a Crimeia é como uma grande ilha. A península depende muito dos bens manufaturados e importados, combustível e outras necessidades. Embora haja um setor agrícola próspero na península, este depende muito do Canal Norte da Crimeia. O Canal Norte da Crimeia foi um grande projeto de obras públicas iniciado pela União Soviética em 1961 e concluído em 1975. Este imenso canal retira água do rio Dnipro, na região de Kherson, e a envia para a Crimeia. Cerca de 2/3 da água são utilizados para a agricultura, com o restante sendo dividido entre a indústria e o uso público. O canal é importante porque demonstra o quão economicamente deprimida é a região. A Crimeia foi devastada durante a Segunda Guerra Mundial e, como Stalin deportou a maioria da população nativa tártara em 1944, a área foi severamente despovoada. Com tanta destruição e poucas pessoas para trabalhar, a Crimeia tem estado em turbulência econômica desde o tempo de Stalin. Desde que assumiu o controle da Crimeia em 2014, o governo russo tem continuamente divulgado dados elogiando o enorme crescimento econômico da região. De acordo com dados russos, a Crimeia é a região econômica de crescimento mais rápido na Rússia, com quase todos os setores registrando crescimento de quase 13 dígitos. A indústria da construção civil na Crimeia tem sido a mais impressionante, tendo visto um crescimento de 71% ano a ano até 2019. Mas o que é surpreendente é que, apesar do enorme crescimento econômico, a Crimeia está entre as 3 oblasts mais pobres da Rússia em termos de renda per capita. Como isso poderia acontecer com tal crescimento em todas as indústrias? Em primeiro lugar, a maior parte do crescimento da construção civil se deve à construção da ponte de Kerch, que Putin fez com seus aliados construírem para conectar a Crimeia ao continente russo. A outra grande razão foi o grande investimento em ferrovias, pontes, instalações portuárias e outras infraestruturas no principal porto da Crimeia, Sevastopol. Como Sevastopol é a principal base militar russa na região, o resto do país viu pouco ou nenhum investimento. Devido ao estado precário da economia da Crimeia, Putin injetou cerca de 13 bilhões de dólares em ajuda financeira direta para fortalecer as contas da Crimeia. Alguns analistas econômicos argumentam que isto, combinando com investimentos na ponte de Kerch em Sevastopol, ajudou a causar a retração econômica russa por alguns anos após a conexão da Crimeia.
Apesar do declínio econômico na maior parte da península, a indústria do turismo na Crimeia é a única que está indo bem. Com seu clima temperado, belas paisagens e vastas linhas costeiras, a Crimeia se tornou o equivalente à Flórida para a Rússia, com muitos aposentados ricos e aqueles que buscam um clima melhor se mudando para a região. Mas os russos não são as únicas pessoas indo para a Crimeia. É também um dos destinos de férias mais populares da Rússia. Em 2019, um recorde de 7,2 milhões de turistas visitaram a Crimeia, e esses números representam cerca de 25% do número total de turistas na Rússia a cada ano. Outra razão pela qual a Crimeia pode ser importante é por causa das zonas econômicas exclusivas que a cercam. Segundo a lei internacional, cada país tem direito a uma área de 200 milhas náuticas, que se estendem a partir das suas costas, que dá todos os direitos minerais, de pescas e outros direitos econômicos a esse país. Conhecidos como ZEEs, essas são peças poderosas de propriedade imobiliária que dão a um país reivindicações sobre as coisas como petróleo e gás natural, e no Mar Negro há muito disso. O Mar Negro tem vários trilhões de metros cúbicos de gás natural e centenas de milhões de barris de petróleo que permanecem intocados. Como a área era um atraso econômico para a antiga União Soviética, não foi feita nenhuma tentativa séria de investir na perfuração offshore. Depois que a Ucrânia se tornou independente, as empresas ocidentais tinham receio de investir dinheiro em projetos ucranianos, devido à corrupção e disputas de propriedade. Com a guerra de 2014 no Donbass, qualquer esperança de investimento estrangeiro caiu por caminho. Dissemos tudo isso porque queremos deixar claro que o interesse de Putin na Crimeia não é econômico. Perder a Crimeia não seria como perder um grande centro econômico. Sendo isolada e subdesenvolvida, a área é, na verdade, um dreno para as finanças russas. Embora perder a Crimeia seria um grande golpe para a indústria de turismo da Rússia, com a invasão em grande escala em fevereiro, a Rússia já destruiu sua própria indústria do turismo, com muitas pessoas em todo o mundo incapazes de viajar para dentro ou para fora da Rússia. Quanto aos depósitos de petróleo e gás natural que a Rússia perderia, embora sejam substanciais, eles na verdade pálidam em comparação com o que a Rússia produz em um ano. Mesmo que todos os depósitos de gás natural conhecidos no Mar Negro fossem retirados amanhã, isso seria equivalente ao que a Rússia poderia produzir em alguns anos. Perder esses depósitos pouco prejudica a economia russa. O fato de a Rússia negar seu uso à Ucrânia prejudica muito a economia ucraniana, uma vez que esses depósitos representam cerca de 80% das reservas conhecidas do Mar Negro da Ucrânia. Portanto, se perder a Crimeia não prejudicar a economia russa, a indústria do turismo for afetada, mas já foi destruída, e a produção de petróleo e gás natural permanecer praticamente inalterada, como isso poderia prejudicar Putin? Até 1954, a Crimeia fazia parte da Rússia. Desde que foi absorvida pelo Império Russo por Catarina a Grande, em 1783, a Crimeia sempre foi parte da Rússia, mesmo depois que a antiga União Soviética foi criada. Tudo isso mudou em 1954, quando Nikita Khrushchev mudou as fronteiras administrativas para a Crimeia se tornasse parte da Ucrânia. Ele fez isso por causa do canal norte da Crimeia. Khrushchev achou que seria mais fácil a Ucrânia recebesse o controle da Crimeia. Afinal, fazia sentido com a água sendo retirada da Ucrânia. Mas fazer isso em 1954 foi altamente controverso e ainda é hoje na Rússia. No rescaldo imediato da queda da antiga União Soviética, apenas 54% da população votou a favor da independência da Rússia, embora 91% da Ucrânia como um todo quisesse a independência. Devido a essa disparidade e aos interesses militares russos em Sebastopol, a Crimeia se tornou a única região da Ucrânia a receber o status de república autônoma. Ocupar Sebastopol não apenas fornece ao exército um porto de águas quentes durante todo o ano, mas também nega seu uso às forças da OTAN. Controlar Crimeia significa que esse cenário nunca tem chance de se materializar e, se acontecesse, seria um grande fracasso estratégico para a Rússia. Controlar a Crimeia também é uma fonte-chave de orgulho para o exército russo. Com gerações de membros militares servindo lá, abandoná-la seria como uma bofetada naqueles que veem a Crimeia como uma espécie de terra ancestral da marinha russa e, em menor medida, do exército. Se a Ucrânia prendesse a Crimeia, Putin estaria em sérios apuros. Em primeiro lugar, ele sofreria uma perda no espaço de informação da qual não poderia se recuperar. O povo da Rússia vê esmagadoramente a Crimeia como historicamente, legalmente, uma parte da Rússia, e o militar russo universalmente acredita nesta ideia.
Perder a Crimeia mostraria quão fraco é o líder Putin, porque ele não conseguiria proteger uma área pequena e facilmente defensável. Isso faria as pessoas se perguntarem como ele poderia defender a Rússia continental de um ataque pelo oeste. A perda também tornaria facilmente comparável ao seu antecessor Yeltsin. Visto como um fraco incapaz de se defender, perder a Crimeia seria visto como um retorno a uma parte escura da história russa, onde parecia que as pessoas estavam se aproveitando do país. Esta insatisfação, em alguma análise, levou Putin ao cargo em primeiro lugar. Então, perder a Crimeia seria visto como um retrocesso, não um avanço. Perder a Crimeia também minaria severamente qualquer futuras operações militares para forçar novos territórios a ficarem sob controle russo. Uma perda na Crimeia acarretaria enormes perdas do pessoal e equipamento para a Rússia na batalha subsequente. Uma derrota militar na Crimeia quase certamente significaria um aumento no conflito militar e político interno. Se você gostou desse conteúdo, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para próximos vídeos. Obrigado, tchau, tchau!